Olá, meu querido, muito bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engeral. Na aula anterior, nós aprendemos aí detalhadamente sobre os conectores perfurantes, né? Os famosos morceguinhos. Suas vantagens, suas desvantagens, baseada principalmente na nossa experiência com as obras aí. Na aula de hoje, nós vamos abordar os conectores a mola. Primeiro eu vou mostrar como funciona o conector de torção. Esse é um dos modelos mais baratos e mais eficientes do mercado. E depois eu mostro um modelo um pouquinho mais caro, né? No caso, os conectores a mola da marca Vago, que é o padrão de conexão atual da Engeral. A gente utiliza só conector Vago nas nossas obras, tá bom? Confere aí comigo primeiro o modelo de torção. Para quem ainda não conhece esse tipo de conector, ele nada mais é do que um cone isolado com uma molinha por dentro, tá? Quando fazemos emendas tradicionais em cabos elétricos, é necessário ter uma certa prática aí para garantir uma boa conexão. E também é necessário a isolação dos condutores com fita isolante. Esse modelo aqui, gente, ele já conecta e isola ao mesmo tempo, dispensando o uso da fita isolante aí em ambientes e instalações internas, tá? E a primeira dúvida mais comum é: até quantos cabos eu posso emendar aí no conector de torção? E para responder essa dúvida, a gente tem que dar uma olhadinha no manual do fabricante. A Criper disponibiliza os conectores de torção nas seguintes seções nominais. A cor cinza vai de 0,8 a 2,5 mm. A cor azul vai de 0,8 a 4,5 mm. A cor laranja atende de 1,5 a 6 mm. A cor amarela de 2,5 a 10 mm. E a cor vermelha de 4,5 a 17 milímetros, tá, pessoal? Para saber o conector ideal, basta multiplicar a seção, ou seja, a bitola do condutor, pela quantidade de cabos. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 cabos de 2,5 mm, certo? Eu tenho que emendar esses 2 cabos aqui. Então, 2 vezes 2,5 é igual a 5 milímetros. Eu vou lá na tabela e confiro que a cor laranja é o conector certo para poder emendar, porque ele vai de 1,5 a 5 milímetros, tá? Então, tá dentro dessa classe aqui. E aí, ó, gente, para emendar é muito simples mesmo, ó. A gente põe os 2 condutores um do lado do outro. Se você quiser torcer um pouquinho aqui, ó, só para garantir a conexão no início, pode. Mas você só vai colocar o conector aqui dentro, ó, e vai enroscar. Olha. E aí você vai sentindo o próprio torque aqui, ó. Pronto. Assim que você sente que deu um torque aqui, ó, nos condutores, aí sim já está garantida a conexão, ó. Então você pode até fazer um teste de tração aqui, ó, que ele prende bastante. Para vocês verem como é que fica o cabo aqui, ó. Pronto aí, ó. Ele faz a torção dos condutores aí. Legal? E se você precisar aí conectar 3 cabos de 1,5 mm, é bem simples também, ó. Você vai pegar os 3 cabos, 3 vezes 1,5 mm dá 4,5 milímetros, né, no total. Então, ó, como é que você faz essa conexão aqui? Você vai lá na tabela, confere. Ele tá falando para mim que o azul vai de 0,8 a 4,5. Então eu posso usar tanto o azul quanto o laranja. Nesse caso aqui, ó, eu vou começar a torcer e vou usar o azul aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar essa conexão. Pronto aí, ó. Tá no limite do conector. E uma coisa importante é não deixar a parte condutiva para fora ali, ó. Tenta colocar a isolação toda aqui dentro, ó. Então aqui, ó. Assim que você sentir que ele garantiu a conexão, aí, ó, só você testar o aperto dele também. E a outra dúvida é qual a corrente máxima que um conector desse suporta. Para isso, eu tive que acrescentar mais uma coluna nessa última tabelinha que a gente viu aí, em cima da seção dos condutores que ele suporta. Então confere comigo. Por exemplo, aí, ó, os conectores da cor cinza, eles suportam até 20 amperes, porque eles aceitam um cabo de até 2,5, né? O azul, até 30 amperes, porque ele aceita 4,5 milímetros, né, a bitola aí. O laranja, até 40, porque ele aceita até 6 milímetros, né, de seção. O amarelo, que aceita aí de 2,5 a 10 milímetros, ele vai até 50 amperes. O vermelho, ele aceita uma média de 60 amperes, porque ele aceita cabos de 4,5 a 17 milímetros aí, né? Vai lembrar, pessoal, que esses são valores médios de corrente, tá? Isso aí tá de acordo com a seção dos cabos que ele vai estar emendando aí, que tá fazendo a conexão. Outra dúvida, o conector de torção, ele aceita também cabos rígidos ou só flexíveis, né? Como eu já falei, pessoal, ele tem uma mola interna, né, uma molinha aqui dentro, que ela vai ajustar, ela vai torcer os condutores na hora que a gente enrosca o conector nos condutores, certo? Pois é, se você pensar em 2 cabos rígidos, não vai ser possível fazer essa conexão, porque os 2 cabos eles não irão torcer com essa mola aqui, ela apenas vai comprimir os cabos, mas não vai torcer. Agora, se você pensar num cabo rígido e num flexível para enrolar nele, aí sim o conector vai fazer a conexão. Então, entre 2 cabos rígidos ou mais, esse conector aqui não é indicado.
Agora, para cabos flexíveis com o cabo rígido, aí sim você pode usar, que ele vai garantir um torque na conexão aí também, desde que você respeite a seção de cada conector desse aqui. Agora uma questão polêmica, né? Pode usar o conector de torção para chuveiro? Pessoal, eu conversei com o pessoal da Crimper para poder entender melhor isso. E é o seguinte, a recomendação é não usar esse conector para chuveiro. Primeiro, ele sim suporta a corrente de um chuveiro. Se a gente for pensar um chuveiro com 5.500 watts ligado em 127 aí, 43,3 amperes, um conector aí de 50 amperes suportaria. Porém, ele não é um conector vedado, tá? Ele é um conector isolante, ele é isolado, mas ele não é vedado. Ou seja, ele não pode receber umidade. E a gente sabe que dentro do banheiro tem bastante umidade. Então, se for usar um conector desse, a gente sabe que muita gente não capricha na hora de instalar, muitos eletricistas, né, vão aí, coloca ele fora da caixinha, porque o cabo ficou mais curto. Então esse conector aqui, ó, não é indicado para uso em chuveiro, e isso é palavra de especialista aí, que é a Crimper, tá bom? E aí, aproveitando o gancho do chuveiro, o pessoal me pergunta também, André, posso usar esse conector em áreas externas? E a resposta, pessoal, é não, que não é aconselhável, porque esses conectores aqui, a isolação dele não é própria para poder suportar raios solares, ele não tem proteção ultravioleta, tá? Não tem proteção UV. Então, não pode usar esse conector em áreas externas aqui, principalmente por causa disso, ele resseca com o tempo e aí não é indicado para áreas externas. Outro detalhe também são conexões subterrâneas. Se você for usar ele em conexões subterrâneas, volta naquela ideia do conector ser isolado, mas não vedado. Então, se você usar ele para emenda subterrânea, em caixinha de passagem no chão, você tem que isolar ele com fita autofusão e depois também fita isolante por cima para garantir a conexão elétrica, para garantir uma conexão segura, tá? Então tem que vedar, porque ele é isolante, mas não é vedado, beleza? O problema maior em não vedar ele, pessoal, é quanto à infiltração, porque se houver infiltração aqui, vai causar um mau contato elétrico e também até mesmo fuga de energia por causa disso. Então tem que isolar com autofusão e fita isolante. Estamos de volta então na nossa bancada prática, né? Na nossa parede, a planta, que eu não tenho nem nome que eu dei para isso aqui ainda, mas a nossa planta da nossa casa, a planta real. Acabei de fazer o fechamento aqui em cima, que nem vocês viram. Então eu vou embutir, vou deixar pronto para fazer o fechamento da tomada depois, né? Com identificação, com tudo direitinho, tá? Agora chegou a hora de fechar o outro quarto. Para esse quarto estaremos utilizando quem? Conectores de torção. Tá? Então, vou fazer um fechamento de conector de torção no ponto central e lá em cima, naquela tomada, eu vou usar outro tipo de conector que vocês viram também já nas nossas aulas, que é o conector perfurante, apenas para mostrar a aplicação prática dele. Vale lembrar, pessoal, que é o seguinte, na nossa aula, logicamente, se eu estiver fazendo uma casa, uma instalação, eu vou padronizar a minha conexão. Eu não estaria fazendo fita isolante num ponto, do conector de torção em outro ponto, em outro cômodo. Eu só estou mostrando aqui nessa aula as possibilidades que nós temos para estar fazendo as conexões. Mas é bom você padronizar. Ou você faz tudo na fita isolante, com a emenda convencional, ou faz tudo no conector perfurante, ou faz tudo no conector de torção, ou no conector a mola vago. Então você escolhe. Eu, particularmente, eu faço tudo com vago. Então eu vou fechar somente esse quarto aqui com mais duas opções de conectores que nós já vimos ao longo do nosso curso, e abaixo aqui eu vou estar fechando com o vago. Vamos pôr a mão na massa? Bom, primeira coisa, ó, fechamento aqui da nossa caixinha de teto. Aqui eu já tenho separado o retorno desse interruptor aqui e mais o neutro. Então eu já coloquei a fita isolante, aquela técnica que eu mostrei para vocês aqui, ó, para separar a iluminação, o circuito de iluminação para ligar o plafond aqui depois, posteriormente, tá? Aqui eu tenho então agora aterramento da tomada, eu vou estar separando bonitinho aqui, ó, os 3 cabos de aterramento, e tenho também neutro e tenho também a fase. Então tem aqui os cabos azuis de neutro e tenho os cabos pretos de fase, tá? Primeira coisa que eu faço aqui, ó, deixa eu pegar o conector, já tem alguns conectores comigo já, pegar os 3 que eu vou usar ali. Vou fazer esse fechamento com conector de torção, que vocês devem estar vendo aqui na minha mão, certo? Então, o fechamento do conector de torção, primeira coisa aqui, ó, seccionar os cabos de tamanhos iguais. Então eu vou separar todos eles aqui, ó, de forma que eu não me atrapalhe aqui, ó. E depois vai ficar fácil também de embutir. Em média, é bom para quando está usando conector de torção, você deixar esses cabos aqui, ó, em torno de 4, 5 dedinhos assim, ó, para fazer o seccionamento deles, para fazer as emendas, ó. Que eu posso cortar junto, ó. Um alicate bom de corte faz a conexão. Eu vou nivelar todos eles. Preciso decapar a ponta deles.
Eu tenho um outro alicate aqui, deixa eu pegar para vocês verem. Pode usar o seu, logicamente, para decapar, né? Um desse aqui, decapador normal, ó. Você decapa em torno aqui de um dedinho, mais ou menos, né? Que dá 1 centímetro para entrar no conector, ó. Mas eu tenho um outro alicate também que faz isso. Daqui a pouco eu mostro outro alicate em ação. Mas você faz com o alicate que você tiver. Isso aí não é problema, não. Ó, conector de torção tá aqui. Ó, eu nivelo os 3 cabos, que nem eu já ensinei para vocês na aula, ó. Os 3 cabos juntinhos, certo? Então, ó, coloca o conector aqui, ó, e começa a rodar, ó. Quando você começa a rodar, você não empurra, tá? Você deixa a mola fazer esse trabalho. Olha aqui, ó, ele já vai dando torque, ó. E vai chegar no final, você já vai sentir que ele, ó, chegou no final. O bom desse conector é que ele já conecta e já isola. Então, ó, todos os cabos estão conectados aqui, ó. Você faz um torquezinho puxando, se algum soltar é porque a conexão não ficou boa. Ele é uma emenda bem legal de se fazer, ó. Você pode embutir ela aqui dentro e tal. Não vou embutir ainda porque eu tenho que acabar de fazer o fechamento, mas ó, ele ficou bem conectado, tá? Eu não gosto de usar esse tipo de conector em áreas externas, tá, pessoal? Porque ele é um conector assim que ele isola, mas ele não veda. Se for usar em áreas externas, você tem que usar uma camada nele que dá para vedar. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal lá no YouTube mostrando essa camada com gel isolante, tá? Bom, agora eu vou pegar meu outro alicate e vou fazer o fechamento aqui, ó, das fases. André, você tem um padrão que você faz? Você gosta de fechar fase primeiro, neutro depois, aterramento, como é que é? Não, não tem um padrão, tá? Você pode criar o seu próprio padrão. Eu fecho fase, neutro, depende, eu gosto de fechar por cor, né? A gente padroniza as cores justamente para poder facilitar na hora do fechamento, ó. Então aqui, ó, tá, eu vou fazer um fechamento nessa mesma altura, vamos dizer assim, ó. Então eu vou conectar, ó, esse aqui é o alicate meu. A diferença é que corta um por vez, tá, gente? Eu vacilei aqui, ó. Aí, ó, e ele tem que estar bom também. Eu já fechei um curtinho nele, que dá pra ver assim, aí ele não tá cortando super bem, não. Mas eu cortei, o bom desse alicate é que ele corta também, ó. Já decapa a ponta, ó. Esse é um alicate que você acha na internet, esse aqui é da Vago, que eu tenho ele da marca Vago, mas você acha na internet aí, em site chinês, até R$90, tá? Feito isso aqui, ó, só você rodar um pouquinho aqui, ó, já tira a conexão, já roda a isolação para dar uma torçãozinha no cabo, olha lá, ó. Tirou, nivelou os 3 aqui, ó, sempre um juntinho do outro, vem agora com o conector, abraça, lembrando que esse conector aqui ele aceita, tá, ele é um da 3M e ele aceita 3 cabos de 2,5, tá? Fez o fechamento, ó, você sente ele, na hora que começar a rodar os cabos, é porque chegou no final da mola. Puxa ele, ó, pode fazer força mesmo, ó. Ok, agora, ó, hora de fazer o fechamento do nosso neutro. Então tenho 3 cabos aqui no mesmo esquema. Vou pegar o meu alicate para poder fazer esse... Vou pegar o meu alicate aqui, ó, para fazer esse corte. Vou estar nivelando todos os condutores. Aqui, ó, os 3, faço decapagem aqui de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, que nem eu falei. De preferência, mantenha essa decapagem. Se você quiser usar o limitador do alicate, jogar ele para cima, ó, para o cabo encostar, para você usar ele como limitador, você fica à vontade. Eu, particularmente, não gosto de usar esse limitador, não, porque me dá mais flexibilidade para trabalhar. Beleza? Agora pegar o nosso conector. Pronto. Aqui, ó. Nivelei os 3 condutores. Vem aqui em cima. Começa a rodar. Eu vou sentindo que vai dando torque, vai endurecendo um pouquinho aqui, ó. Fica mais difícil de rodar. Pronto, começou a rodar o cabo. Parei. Pronto. Olha a diferença de conexão. Olha, aqui eu tenho 3 conectores de torção, super confiáveis, ó. O torque é garantido, porque ele enrola um cabo no outro e faz tipo emenda rabo de rato, vamos dizer assim, né? Tem aqui, olha a diferença desses 3 conectores para essa emboleira aqui. E eu falo que eu gosto muito de conectores, apesar de eu não usar mais conector de torção, eu acho que o Vago ele fica melhor ainda, mas olha a diferença disso. Você fica uma instalação, quando um outro profissional vem dar uma manutenção numa instalação dessa, ele fala, caramba, isso aqui foi um profissional mesmo que fez. Ele sabe que foi um profissional que fez, porque fica super organizado aqui, ó, olha. E aí você põe lá dentro e deixa quieto, tá vendo? Só organizar isso, depois você vem e faz o fechamento aqui, fica lindo, 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 uma conexão muito bem feita e claro, para ambientes internos é ótimo, tá? Vou fazer o mesmo fechamento aqui embaixo agora, ó. Vou fazer o mesmo fechamento aqui, só que aqui eu vou seccionar e vou usar um pedacinho de cabo do nosso, para fazer essa derivação aqui.
Então eu vou seccionar os 3 cabos, ó. E vou usar conector de torção também, tá? Vou mostrar para vocês. Eu vou decapar. Vou pegar as perninhas de cabo, vou decapar aqui, ó. 1 centímetro, mais ou menos. São conexões mais rápidas do que fazer na mão, logicamente, né? Mas é uma agilidade que você ganha usando conectores nas obras. E o conector a mola, ele tem um preço acessível, né? Tem um preço muito bom. Então, o pessoal gosta muito de trabalhar com ele também. Conector a mola de torção, tá? Os conectores Vago, ele tem um preço um pouco mais avançado, vamos falar assim, um preço mais caro. Porém, são conectores que dão uma certa agilidade também. Bom, aqui eu tenho os 3 pedacinhos de cabos, tá? Como vocês podem ver. E eles vão entrar aqui. Ah, André, tá em muito cabo. Tem 20 centímetros de cabo aqui quase. Não tem problema não. Depois você corta na hora de você ajustar a tomada. Eu prefiro perder um pouquinho de cabo, tá? Do que do que ter cabo a menos. Que aí você tem que desfazer a conexão e por aí vai, tá? Então, faz isso aqui. Meus conectores estão aqui, ó. Então, eu vou começar a fazer o fechamento aqui, conforme a gente já está fazendo. O primeiro aqui, o de neutro. Ah, André, esse cabinho aqui, ó, ele está passando. Como eu te falei, um filamento ou outro, num ponto final, não vai dar tanta diferença. Claro que você tem que ter capricho para evitar que isso aconteça em todos os lugares. Mas, se não der, não tem problema, né? Você vai se ajustando. Então, primeiro neutro aqui, ó. Como que eu faço essa emenda? Ó, põe os 3 cabos normal, os 3 pontinhos aqui, ó, todos alinhados, um do lado do outro, que nem eu já mostrei lá em cima, mesma coisa, ó, entra com o conector, começa a rodar, ó. Segura firme os 3 cabos e roda. Roda até ele ficar muito forte. Pronto, tá feita a minha conexão de neutro. Mesma coisa, repito, para cabo de aterramento e para cabo de fase. Bom, então aqui ó, tá o fechamento das minhas tomadas também. O circuito vem, deriva aqui, vem para essa outra tomada, tá? E ainda tem um ponto aqui, ó, com fase neutro e aterramento para mais essa tomada. André, isso ocupa espaço demais dentro da caixinha? Bom, se você for um cara meio porco, deixar muita sobra de cabo, ele não ocupa não, porque olha a fundura da caixinha aqui, ó. Eu posso pôr para baixo, para cima, decido colocar um virado para baixo, que a tomada encaixa super bem aqui e se acomoda super bem. Inclusive, já usei esses conectores até mesmo para tomadas duplas, que ocupam mais espaço dentro da caixinha. É só você organizar eles atrás da caixinha, tá? Agora eu vou fazer o fechamento aqui, ó, do nosso circuito aqui em cima. Só que para isso, estaremos utilizando um conector de derivação perfurante, que vocês também viram qual que é o uso desse conector aí. Teve uma aula só dele, tá? Simplesmente por demonstração para vocês. Aqui também dá para fazer com ele, né? Mas é só apenas uma questão de demonstração. Vou fazer o fechamento lá em cima e depois eu faço esse aqui. Praticamente o nosso quarto também estará encerrado. Deixa eu pegar esses conectores aqui. Bom, aqui está o segredo, tá? Aqui a gente vai usar um conector de derivação perfurante, CDP, que é o morceguinho que a galera conhece, tá? Aqui eu estou usando esse amarelinho. Uma coisa legal desse conector é o seguinte, eu não preciso decapar os cabos com ele. Os cabos eles vão de forma, digamos assim, passante. Então eu vou começar pela fase aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Você primeiro passa ele por aqui, ó, no cabo de fase, ó, e passa ele pro lado de cá, ó. Então ele tem 2 guias, tá vendo? Tem 2 guiazinhas. Aí depois você vem cá com outro cabo de fase que tá chegando, ó, e passa ele aqui, ó. Tá vendo? Então tá nas 2 vias, ó. Esse aqui tá correndo e esse aqui também tá correndo, ó. Aí quando você fizer isso, olha a ponta que vai pra tomada, tá pronta. Então você vem cá com um alicate convencional, um alicate universal, dá um aperto primeiro nessa chapinha aqui, ó. Olha lá, ó. Perfurou. Entrou totalmente aqui, perfurou. Como que você sabe se ele perfurou? Ele não é transparente, ele não ajuda a ver, mas você olha por aqui, ó. Então aqui, ó. Que nem eu falei, eu não uso muito esses conectores nas nossas obras, mas eu tô mostrando como que ele funciona. Feito isso, é só fechar o isolamento. Você escuta um clique, acabou. A mesma coisa, esse conector é muito rápido. Ele é muito rápido, isso é uma vantagem dele. A mesma coisa você faz com as outras, ó.
Vai abrir um pouquinho o conector, passa direto, ó. Vamos fazer para o neutro aqui agora, ó. Neutro não, aterramento, né, gente? É verde e aterramento. Olha aqui, ó. Ele tem que passar por completo, tá? Passou para o primeiro trilho lá, ó. Se você não passar ele para o primeiro trilho, ele não fecha. Mesma coisa aqui, ó. Desembolando os cabos sempre, tá? Para depois você ter uma flexibilidade com eles, ó. Mesma coisa aqui. Fechou a isolação. Pegou o alicate. Confere se está tudo ok. Se ele sair, você volta com ele de novo. Fica aí, menino. E aperta sem hesitar, ó. Com a ponta do alicate mesmo para ele perfurar, ó. Você sente ele perfurar na hora que você aperta. Olha lá, ó. Vazou. Confere aqui. Confere aqui. Ao clique, ó. Fechou. Beleza? E a mesma coisa. Vai pegar ele aqui. Sempre você tem que ver onde que você está colocando os cabos, tá? Se ele não entrar de primeira, você abre um pouquinho. Olha lá. Olha lá. Passou. Aqui é a mesma coisa. Esse é o fechamento com conector de derivação perfurante. Super simples, fácil de trabalhar, porém eu já tive problema com ele em obra. Eu estou ensinando para vocês como que faz o uso, mas deixei bem claro na aula. Eu acho a área de contato dele muito baixa. Mas vocês têm que aprender todas as opções de mercado. Olha que maravilha que fica, ó. Só chegar e conectar a tomada aqui agora. Pode puxar um mais para baixo, outro mais para cima. Olha. Uma conexão simples também, já isolada, prática, muito rápido de fazer, beleza? Agora, para a gente fechar, eu vou estar fazendo a mesma derivação aqui, com conector de derivação perfurante também, que é igualzinho esse aqui. Você morde primeiro o cabo e depois põe o outro cabinho para fazer a derivação, um chicotinho aqui. Não vou filmar isso, porque né, é o mesmo procedimento. Mas nossa aula de conexões, envolvendo aí conector de torção e a parte de conector CDP, que é o conector de derivação perfurante que a gente aproveitou aqui, fechou mais esse quarto nosso. Só falta esse pontinho aqui, mas já fechamos esse quarto, tá? A gente volta daqui a pouco, fazendo o resto do fechamento da casa com o conector a mola Vago, que é o tipo de conector que a gente utiliza nas nossas obras hoje. Você vai ver que é muito prático. Ele faz uma emenda tipo rabo de rato, porém tem alavancas. A gente se vê em breve. Bom, tá visto então que os conectores de torção, eles realmente são uma mão na roda, basta seguir as orientações de instalação do fabricante e teremos sim uma boa conexão elétrica, mas boa mesmo, o conector de torção é top, tá? Agora eu quero mostrar os conectores que utilizamos atualmente em nossas obras. Eles também são a mola, tá? Porém tem uma alavanca que agiliza demais a instalação. A marca que desenvolveu esses conectores é a marca Vago e atualmente iremos encontrar dois modelos disponíveis aí no mercado. A linha mais antiga, que é chamada de linha 222, uma linha cinza de conectores, e a linha mais atual, que é a linha 221, que é o modelo transparente. Ele teve mudança significativa, tá? Vem ver comigo aí a instalação completa e passo a passo do conector a mola da marca Vago, começando primeiro pela linha mais antiga, a linha 222. Bom, galera, é o seguinte, esse conector aqui ele é muito bom, ele é da linha 222 e a marca dele é a marca Vago, tá? Esse conector ele é muito prático, porque ele é automático. Ele conecta os cabos e isola ao mesmo tempo, tá? E não é difícil. Eles podem ser utilizados tanto para cabo rígido quanto para cabo flexível também. Então ele é muito prático. Outra coisa, qual que é a bitola que um conector desse pega? Ele pega cabo de 0,8 até 4 milímetros. E qual que é a corrente que ele suporta? Ele suporta uma corrente de até 32 amperes. Trabalha com até 400 volts, tá? E, além disso, ele é um conector que ele é feito de nylon, tá? Que o invólucro externo dele é de nylon. E ele tem uma mola aqui dentro que ela é feita de cromo níquel, é de aço inoxidável. Então, ó, ele é muito forte. É um conector que ele vai te dar uma garantia de conexão muito boa. Ele é para conexão de prolongamento, ou seja, que você tem que ligar dois cabos. Ele pode ser para derivação de 3 até 5 condutores. Lembrando que aqui você pode conectar 4 ou 3 também, tá? Então ele é muito prático. Como é que é para fazer uma conexão desse jeito? Primeiro, a gente precisa de abrir o conector aqui. Olha como é que é feita a abertura dele. Ele tem uma travinha assim, ó.
Você solta essa travinha e você tem que fazer uma força aqui, ó, e levantar essa trava e prender. Viu que ela tá dura? Ó, tá dura aqui, ó. Então essa aqui, ó, você tem que levantar e travar. Ah, mas que tanto eu tenho que decapar no cabo? Olha que interessante aqui, ó. Tem um gabarito. Tá vendo essa parte aqui, ó? Isso aqui é um gabarito. Vou abrir um pra vocês aqui, ó. Um que tá aberto já, ó, pra soltar ele, pra vocês entenderem, olha. Aqui você tem que medir o cabo de acordo com esse gabarito aqui, ó. Tá vendo? Então você mede o tanto que você tem que decapar, regula no seu alicate aí e coloca o cabo aqui dentro. A conexão é muito simples. Depois que você travou essa parte de cima dele aqui, ó, você vai simplesmente conectá-lo aqui dentro com toda a isolação e, ó, fechar. Depois que você fechar, ó, tá firme. E aqui a mesma coisa, ó, conectar. Esse conector ele pode ser utilizado dentro de caixas de passagem, tá? Dentro de quadro de distribuição também. E como eu falei, ele é muito interessante para cabos até 4 mm. Ele agiliza muito uma conexão elétrica. Ok, pessoal? Essa linha é a linha 222, é a mais antiga. E algum tempo atrás foi lançada a linha 221, que fez com que os conectores ficassem menores, mais leves, e foi possível fazer uma inspeção visual, pois agora eles ficaram transparentes, o corpo dele é transparente. Vamos dar uma olhada melhor sobre esse modelo mais atual aí. Bom, pessoal, aqui estão os conectores da Vago. Aqui tem todos os modelos. Esse modelo maior aqui é um conector da linha 831, 832, né? Para cabos maiores. Embaixo eu tenho aqui os conectores de 5 vias, 3 vias e 2 vias. São todos conectores na mola. E tem também esse pouquinho maior aqui, ó, esse conector de 2 vias, porém para 6 mm, tá? Ao lado também eu tenho um suporte para trilho DIN, que pode ser utilizado. Olha aqui, você põe os conectores nele, você pode estar utilizando esse suporte caso você tenha que fixar no trilho DIN. Aqui, ó, esse conector que está na minha mão aqui, ele é um conector de 2 vias, tá? De 6 mm, ele aceita cabo até 6 mm e ele suporta até 41 amperes, tá? E esse conector é muito bom para conexão de chuveiro, a gente usa muito para chuveiro, tá? Logo abaixo eu tenho esse outro conector também de 2 vias, tá? E ele já é para conexão de até 32 amperes, ou seja, cabo até 4 milímetros quadrados, tá? Logo acima eu tenho um de 3 vias, ele aceita 3 pontos de conexão. Ele faz uma emenda tipo rabo de rato. Esse aqui também é para 32 amperes e aceita até cabo 4. Então você pode pegar cabo desde 0,5 até 4 milímetros. E esse aqui já tem 5 vias, dá para fazer uma emenda de até 5 cabos no mesmo conector. Ele é muito bom, ele é muito prático. E esse maiorzão aqui é o que eu te falei para cabo até 16 milímetros. Você encontra também de 25 milímetros, é a linha 832 da Vago. Esses suportes, mais em detalhes aqui, ó, são suportes para trilho DIN. Então vocês podem perceber aí, ó, ele aceita até 2 conectores de 5 vias, ou também até mais conectores, 3 a 4 conectores de 3 vias, né? De preferência 3 conectores de 3 vias. Então essa é a linha da Vago que a gente tem aí. Ok, de volta então para a nossa parede prática. Como a gente já fez em outras aulas, já fizemos o fechamento aqui com fita isolante, né? Nesse primeiro quarto, nesse quarto 2 na verdade, não, primeiro quarto. Fizemos o fechamento com conector de torção, nesse quarto aqui. Aproveitamos também e mostramos o conector morceguinho, né, que é o perfurante, apenas por uma questão didática. Vale lembrar que, como eu falei, a gente utiliza um padrão de conexão só para uma determinada obra, tá? E agora ficou para a gente fechar o resto da nossa instalação, ou seja, a parte de baixo da casa, com os conectores Vago, que são os conectores à mola. Vou pegar o modelo dele aqui, a gente acabou de mostrar para vocês, né, em detalhes aí, o modelinho de cada conector desse. Aqui eu já estou com os rabichos prontos e vou começar a mostrar os fechamentos para vocês. Começando aqui de baixo, então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, nossa iluminação já está pronta, então já tinha separado aqui, ó, tanto o retorno quanto o neutro da iluminação. E agora eu tenho que fechar esse teto aqui, ó, né, com o Vago. Então é muito mais fácil estar fechando com o Vago. Como que eu faço esse fechamento? Então aqui, ó, eu faço o seccionamento da fase, do neutro e do aterramento. Ó, os conectores da Vago, eles fazem um fechamento tipo de, vamos falar assim, tipo rabo de rato, tá? Então, em média, você pode fazer esse fechamento aqui, ó, entre 15 e 20 centímetros para fora da caixinha. Mais ou menos esse tanto que eu estou deixando aqui, ó. Que depois que eu faço de ajustar. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Agora eu decapo todas as pontas dos cabos, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Em média, você decapa também 1 centímetro. Na verdade, pede 11 milímetros, tá? Para entrar no conector. Então, você pode regular. Eu estou usando o alicate da Vago aqui, mas você pode estar usando também aquele alicate decapador que eu já mostrei, tá? Esse aqui é um modelo até diferente. Inclusive, você pode utilizar um alicate também no modelo de corte aqui, ó. Qualquer alicate também é possível. Para você decapar com um alicate desse aqui comum,
você pega, coloca e roda, ó. Tá vendo aqui, ó? Roda e puxa. Também não é difícil, você treina um pouquinho aqui, ó. Você vai dando umas beliscadinhas na isolação do cabo e puxa aí, ó. Tá vendo? O outro alicate eu considero mais rápido, logicamente. São ferramentas específicas para decapar. Aqui eu posso decapar todas as pontas, porque automaticamente eu tenho os meus fechamentos, né? Tá tudo desligado, então eu posso decapar tudo. Se você estiver mexendo com alguma parte energizada ou conectada, aí não pode. Bom, quantas pontas de cabo aqui eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 1, 2 cabos de fase, aqui, ó, 3 cabos de fase, ó. Então separo os 3 aqui, de forma que eles não vão entrelaçar. Aqui eu vou fazer uma emenda com o conector vago de 3 vias. Então vou pegar o conector aqui e vou começar a fazer esse fechamento aqui, ó. O Charles já me entregou 3 conectores vago. Vou fechar um aqui para vocês verem, ó. Abriu a alavanca, 1, 2, 3 alavancas. Pego aqui, meus cabos já estão separados, eu só tenho que tomar cuidado para não deixar eles entrelaçarem. Então, ó, vem esse aqui na pontinha. Coloquei e fechei a alavanca, ó. Tá firme. Do meio, coloquei, fechei a alavanca. E o da lateral, ó. Coloquei, fechei a alavanca. Perfeito? Ó, isso aqui tá dessa forma aqui. Agora eu vou pegar o de cima aqui, ó, vou entrelaçar, vou fazer o fechamento com o neutro, ó. Mais uma vez me preocupando sempre em deixar os cabos de forma separada, que eles não entrelacem tanto, tá? Aqui, ó. Já tô com a alavanca aberta nesse aqui, ó. Fechar com vago é muito simples. É a mesma coisa no emendinha, tipo rabo de rato. Ó. Preferência fecha um por um para não embolar. O bom aqui também é que você pode fazer com um cabo menor. Você pode fechar ele aqui assim, ó. Não precisa ser tão longo. Eu estou fazendo isso aqui para ficar mais visual para vocês, né? E aqui, mais um fechamento. Agora de neutro, de aterramento, né? Os 3 cabos de aterramento também decapei já. Usar o vago é muito rápido, é muito prático. Você vê que eu demorei lá naquela outra instalação lá para fazer um fechamento de um ponto de teto em torno de 10 minutos. E aqui estou fazendo com 1 minuto todo o fechamento. Tá pronto. Aqui, ó. Aterramento conectado. Neutro conectado. Só entrelaçar ele aqui. E a fase também conectada, ó. Tudo aqui, ó. Pode organizar da melhor forma que você quiser, né? Eu não vou organizar ainda, que depois na hora de fechar que eu vou organizar. Mas basicamente é isso, ó. Todas as nossas conexões estão prontas já nessa caixinha de teto. Eu reduzi de 10 minutos aquela conexão na fita isolante para 1 minuto, utilizando os conectores da Vago. Então, só você organizar aqui todos os conectores e mil maravilha. Que já está no ponto de fechar já, tá bom? Dica que eu dou para usar o conector Vago. Quando você estiver fazendo essa decapagem, você tem que tomar cuidado para não decapar muito no cabo. Então decapa aí 1 centímetro, 11 milímetros mais ou menos, para não tomar esse cuidado, tá? Para não correr o risco de ficar uma parte da isolação para fora. Eu vou fazer todo o fechamento com o vago aqui, não muda. Aqui eu usei vago de 3 vias. Eu vou pegar algum ponto aqui também eu vou usar vago de 3 vias. Quer ver? Eu vou mostrar aqui embaixo para vocês como que eu faço esse fechamento aqui, ó. Sendo que aqui eu vou ter uma tomada simples. Olha que simples para fazer esse tipo de conexão aqui, ó. Eu venho cá, secciono os cabos, ó, mais ou menos nessa distância aqui, ó. Olha isso. Vou decapar as cabeças deles, vou até puxar isso aqui um pouquinho. Eu vou decapar as cabeças deles aqui e já vou usar os conectores vagos com rabicho. Vou mostrar o rabicho, o Charles vai estar preparando ali o rabicho para mim. Ele vai me entregar os conectores já com os rabichos para ligar na tomada, ó. Decapei mesmo tanto aqui. Aqui. Eu tô indo rápido assim, gente, que eu já tenho costume em estar fazendo instalação, mas você é bom você estar medindo, tá? Para você não fazer uma instalação. Olha lá, ó, olha aqui, ó, aqui eu já decapei mais, aqui, ó. Ele ainda vai dar, mas eu decapei um pouco mais, aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar para vocês. Agora o Charles vai me entregar aqui, já tá com os rabichos prontos. Bom, o Charles já me entregou aqui então ó, os rabichos, tá? Para ligar na nossa tomada, fase neutra e aterramento. Então eu chego aqui, ó, com os rabichos prontos, já veio pronto aqui, ó. Aí eu abaixo aqui, pego a minha tomada. Ó, vou mostrar agora para vocês o fato de decapar o cabo muito longo aqui, ó. Vocês estão percebendo? Olha aqui, ó. Olha lá, a parte isolante dele fica para fora, a parte condutiva dele fica para fora, olha aqui, ó. Dá para você ver dentro do conector vago que não ficou bom. Aí o que você faz? Você vem aqui, ó,
e corta um pouco da cabeça dele, da ponta dele, ó. Pra entrar melhor aí, ó. Você vem cá, refaz a conexão aqui, ó. Tem a do meio ainda. E, ó. Aí o conector a mola tem suas vantagens, que você também tem como fazer a inspeção visual aqui, ó. Desse lado aqui você tem como ver se conectou mesmo os cabos e tudo isso, tá? A mesma coisa você repete o procedimento aqui, ó, para os outros conectores. Aqui, ó. Nós temos outros conectores aqui para neutro e aterramento. Então, você vem cá, separa, né? E conecta e já faz a inspeção visual aqui atrás, tá? Aqui, ó. E que eu estou usando o vago de 3 vias para tudo que é o necessário. Se tiver necessidade de algum ponto que tenha mais derivações, creio que na cozinha ali a gente vai ter, ele vai fazer a conexão. Lembrando que aqui eu estou usando cabo de 2,5 mm, o vago ele aceita cabo de 1,5 mm, até 4 mm, na verdade ele aceita até menos, né? Ele aceita de 0,5 mm até 4 mm. A mola ela é ajustável, né? Vamos falar assim. Aqui, ó, tá pronto. Praticamente pronto para receber nossa tomada, esses 3 conectores aqui. Então, com o conector vago é muito melhor de fazer uma instalação elétrica, muito mais rápido. E por isso que a Engeral adotou esse padrão nas nossas obras, né? Aqui, ó, você embute aqui para dentro, depois faz a identificação, crimpagem e conexão das tomadas. Mas isso vai ficar para as próximas aulas, beleza? Bom, nesse quarto aqui tem isso. Aqui está pronto para receber o nosso interruptor de 2 teclas. Aqui está pronto para receber a tomada. Quarto não, sala, perdão. Aqui também eu vou fazer um corte e uma derivação com vago. Aqui é só um interruptor. Aqui embaixo um corte com derivação também, vou usar vago de 3 vias. Eu vou acelerar essa sala e depois nós iremos para a cozinha, que também é parecido a conexão. Porém, aqui é cabo 4 mm, que vocês lembram bem. Então, o vago, ele entra no limite. Ele aceita cabo 4 mm, mas eu vou mostrar alguns detalhes de conexão. Inclusive aqui em cima também, nós vamos seccionar e fazer as derivações. Combinado? Deixa eu dar uma acelerada aqui e a gente volta rapidinho. Ok, então, acabei de fazer o fechamento das nossas tomadas da sala. Como eu falei, eu usei aqui vago de 3 vias. Para vocês terem uma ideia, nessa sala aqui, ó, eu tenho 7 pontos, 3, 4, 5, 6, 7. E eu até agora, para fazer fechamento de tomada, apenas em 4 pontos eu gastei conector. 1, 2, 3, 4. Como eu gasto 3 conectores por ponto, nesse caso aqui, ó, eu gastei 12 conectores para essa sala, para fazer os fechamentos, tá? O valor médio do conector no mercado, você vai achar ele de R$ 2,00, R$ 2,50, depende da localidade. Mas você gasta 24, no máximo R$30 para fazer conexão em uma sala. Se você for replicar essa sala para quarto, cozinha, para tudo aqui, se você gastar uma média de 3 conectores por ponto de derivação, você vai estar gastando em torno de R$120, R$150 para fazer uma casa dessa. Então vale muito a pena, porque R$150 ele agiliza meu tempo em dias. Vamos dizer assim, porque a gente gasta 10 minutos para fazer um ponto de conexão desse, enquanto a gente gasta 1 minuto para fazer um desse aqui. Então, se eu tenho lá 7 pontos de conexão no teto, vai me dar mais ou menos aí 1 hora a mais de serviço. Como a hora nossa trabalhada ela é mais alta, porque a gente é uma empresa, então vale a pena estar usando esse tipo de conector. E por isso que agiliza bem as obras, automaticamente a gente consegue pegar mais obras e faturar mais com isso. Então o conector sim é uma agilidade, eu recomendo estar usando ele para todo o dia a dia, tá bom? Hora de fechar então agora as tomadas da cozinha. Vou começar por essa tomada aqui, que é uma tomada dupla. E tem uma curiosidade nela. Nós vamos usar um conector de 5 vias para fazer todas essas derivações. Então, eu já vou regular ela aqui, ó, de forma que eu faço o fechamento dela, e vou usar um conector de 5 vias. A gente poderia começar pelo teto, mas lá vai ser um só de 3 vias. Eu vou começar aqui com de 5 vias. Primeiro passo, então, nosso aqui, ó, questão do fechamento. A gente vai fazer o corte dos cabos, seccionamento deles, ó. Seccionei todos os 3 cabos, sempre, né? Porque é aquela emenda tipo rabo de rato. O Charles já está preparando para mim lá
as derivações. Aqui eu vou usar conector de 5 vias, daqui a pouco eu mostro para vocês aí. Aqui, ó, faz a abertura dele. Aqui é cabo 4 milímetros, tá? Uma dicasinha que eu até não mostrei até agora, mas se você quiser, você pode cilindrar o cabo usando a própria capa de proteção, tá? Então, ó, deixa eu decapar o restante aqui, deixar tudo decapado já, pra gente fazer o fechamento, ó. Todos eles. E esse alicate ele é muito bom, que ele decapa com um clique só, né? Vamos falar assim. Aqui, ó. Então você vai pegando todos os cabos, ó. Já vai cilindrar. Eu vou ter que usar um de 5 vias, porque de 3 vias o conector vago ele pula para 5. Então, ó, por exemplo, eu acabei de cilindrar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou pegar os conectores aqui, ó. O Charles já me entregou. E aqui, ó, tem o conector de 5 vias. Vou mostrar mais em detalhes para vocês aqui, ó. Nessa câmera aqui, ó, 5 vias ele já está com 2 rabichos. Agora eu vou mostrar na minha câmera, ó, aqui de cima, ó. Ele vem com 5 vias e eu vou ocupar 4 vias dessas. Tá vendo? Por que eu vou ocupar 4 vias dessas? Porque eu tenho 2 cabos aqui para fazer uma derivação. Então a energia ela vem do teto, chega aqui, ela deriva para as 2 tomadas. Então tá aqui, ó, os 2 cabos para as 2 tomadas, afinal aqui vai ser uma tomada dupla. E aqui nós vamos fazer uma derivação para chegar na tomada de baixo aqui, ó. Então como que eu faço essa conexão? É bem simples também, ó. Eu venho aqui, ó. Eu gosto sempre de conectar nas extremidades do conector, tá? Isso vai também dar ordem de conexão, onde que estão os cabos. Ó, o que eu te falei do cabo 4? Ó, ele entra um pouco mais justo, porque o conector ele vai até 4 milímetros. Esse modelo aqui, nós temos modelo também até para 6 milímetros, tá? Que nem eu mostrei. Olha lá, ó, fechou a alavanca, ó, fez o torque, tá pronto. Então, ó, conexão de fase está aqui. Agora a gente tem que fazer conexão de neutro e aterramento, que é o mesmo procedimento. Aqui, ó, vou fazer o de neutro, por exemplo, primeiro, ó, rodei, cilindrei o cabo, rodei. Aqui, ó, já está pronto o meu conector com as alavancas levantadas. Mais uma vez, ó, conectei um, fechei a alavanca. Conectei outro, fechei a alavanca. Você tem que fazer uma conexão, não é forte, não precisa aqui, ó, fecha a outra alavanca sobrando. Se um dia você precisar de fazer mais uma derivação, o conector já está pronto aqui, ó, tá bom? Em média a gente não precisa nesse tipo de caso, mas aqui o conector já está pronto. E isso, gente, é uma dica que você pode estar utilizando no dia a dia. Ó, agora vamos fazer o aterramento aqui, ó. Mesma coisa, meu rabicho já está pronto. Vou fazer a conexão aqui, ó. E com o cabo 4 você tem que ter um certo cuidado, porque o cabo 4 ele é mais grosso. Na hora de embutir isso aqui dentro da caixinha, você acaba tendo que ter mais cuidado ainda, para não deixar excesso de cabo atrapalhar. Ó, por exemplo, ó, você tem aqui, você vai ter que virar um desse aqui, ó, e jogar ele para baixo. Na hora de colocar a tomada, eu ensino essas técnicas aqui, ó. Você vai cortar o excesso, vai conectar a tomada, porque senão, se você deixar muita sobra, aí a tomada não entra, não. O conector ele já ocupa um certo espaço, então a tomada não entra se deixar muita sobra, tá? Por enquanto eu vou deixar eles aqui conectados para a gente continuar fazendo. E ó, o mesmo vago, agora de 5 vias para 4 milímetros, perfeito? Aqui embaixo não, eu vou ter uma tomada dupla, então eu vou precisar de um rabicho. Aqui eu já posso cortar e usar o próprio cabo de rabicho para fazer as tomadas. Aqui, ó. Isso aqui, ó, olha o tamanho desse condutor aqui, ó. Se eu quiser fazer o corte aqui, ó, eu já posso seccionar aqui, ó, justinho, ó, o máximo que eu conseguir, ó. Não pode ser muito justo não, tá? Tem que ser no limite da caixinha mais ou menos, porque senão ele corre lá para dentro e você não consegue decapar. E aqui, ó, eu divido esse cabo aqui no meio, ó, e já vou pedir o Charles para fazer o rabicho para mim, que ele é o ajudante hoje. Tá pronto, tá vendo? Aí eu falo, ó, monta aqui para mim, eu vou entregar pro Charles e falar, Charles, monta para mim num vago de 3 vias. Aí ele vai montar esses rabichos, vou entregar para ele aqui, ó. Ele vai montar os rabichos para mim. Foi meio que mágico já me entregou um de 3 vias pronto. Eu entreguei os rabichos lá. Você tá parecendo aquelas receitas de bolo, já. Sabe quando você põe o bolo no forno para aquecer e depois de 1 minuto a pessoa já tira o bolo? Já tá com o dedo no gatilho aqui, viu, gente? Me entregou pronto aqui, ó. Agora eu vou decapar as pontas dos condutores. Lembrando que você pode aproveitar aquele cabo, que nem eu falei, para não ter que... Como a gente deixou a sobra de cabo aqui, o Charles já me entregou pronto, mas você pode aproveitar as pontas dos cabos para poder fazer. Vou abaixar aqui para a gente fazer melhor, ó. Aqui, ó. Conectei, tá pronto.
Aqui também. Conectei. Pronto também. Fechei a alavanca, conferi torque. E último, aqui ó. Conectei. Pronto, agora está preparado para estar recebendo aqui os terminais, anilhas, né, para identificação e por fim vai receber a tomada dupla. Duas pontinhas aí para tomada dupla. Isso é um modelo de derivação de tomada dupla usando conector vago. Tem outros modelos de derivação de tomada dupla também, mas o que eu considero melhor, mais eficiente, é dessa forma aqui, tá bom? Fechamento aqui do teto é igual, nas laterais lá também é igual. Mostro todos esses detalhes para vocês e a gente já volta, vou dar uma acelerada, fazer o fechamento e a gente já volta falando tudo aí, combinado? Ok, praticamente todos os pontos fechados então, né? Usei conector vago 3 vias aqui, 5 vias aqui, 3 vias aqui, 5 vias aqui novamente, porque é um circuito que está passando. Então você vê que ela chega aqui, vem aqui e aqui ela deriva para duas tomadas, no caso uma tomada dupla, né? Duas tomadas. E aqui vem para outra dupla, por isso que tem essas pontas com 2 cabos. Você vai entender melhor sobre esse tipo de conexão, esses detalhes na hora de fazer o fechamento das tomadas. Lembrando que está sobrando um pouco mais de cabo aqui, na hora de conectar na tomada a gente ainda corta os excessos, mais um pouco de cabo a gente corta, tá? Locais que não tem mais derivação eu não mexi, que é esse caso aqui, por exemplo, uma tomada que vem direto do quadro de distribuição. E aqui eu deixei por último o cabo do chuveiro, que eu vou mostrar para você uma técnica com um conector de 6 mm para chuveiro. O Charles está até me entregando ele aqui, eu vou pegar ele para você ver. O conector de 6 mm para chuveiro ele é maior, ele é para, no caso, cabo até 6 mm, então você pode estar utilizando, ele suporta 41 ampere. Tá? Esse tipo de conector ele é usado nas conexões de chuveiro. A gente sempre compra desse conector e deixa ele disponível para o cliente lá no ponto de utilização, por mais que a gente não ligue o chuveiro, né? Talvez a obra não precise de entregar o chuveiro. A conexão é da mesma forma, você abre ele igualzinho os outros alavanca, a diferença é que ele suporta cabo 6 e o outro não suporta. Então, ó, se você vem aqui, tira o excesso de cabo novamente. Aqui na verdade eu não vou cortar, né? Ah, André, que tanto que você deixa de cabo no chuveiro? Em média 20 centímetros também, tá? Eu vou só decapar essa ponta aqui, ó, como você pode ver. Primeiro eu vou cortar essa etiqueta da loja aqui, ó. Esse alicate aqui não é para cortar 6 mm não, tá, gente? Por isso que não cortou. Ó, vou cortar aqui o excesso, né, as etiquetinhas da loja. Isso aqui é uma etiquetinha do cabo, tá? Feito isso, eu volto aqui e decapa as pontas dele. Aqui você já decapa 13 mm, ou seja, quase 1,5 centímetro que ele pede, tá? Porque tem que ter uma área maior de contato para cabo 6. Se decapar menos que isso, pode dar um ponto de aquecimento. Ó, você pode cilindrar e tirar. Olha lá, ó. Ó, esses dois aqui não ficou tão bom, ó. Então vou decapar novamente, ó. Mais um pouquinho, ó. E aqui também. Ah, André, não é legal ficar fazendo isso, não. Pode fazer sim. Ajuste não tem nada a ver, não. Tá? Se quiser cortar de novo o cabo, a escolha é sua. Aí eu vou baixar aqui e vou pôr os conectores. A gente já deixa eles prontos para o cliente chegar e conectar o chuveiro dele aqui, ó. Cabo 6, em média os chuveiros aí, olha lá. Bate aqui, confere a conexão. Visualmente está legal. Agora aqui, ó. Aterramento, ok. E aqui a outra fase, nosso chuveiro 220 volts. Aqui eu tenho a vantagem de poder regular no quadro de distribuição, né? Então eu vou só recolher. Em média você deixa 20 centímetros também, que depois dá para embutir assim, ó. Fecha as alavancas, tá? Para não correr nenhum risco. E deixa aí, ó, os conectores já prontos para o cliente chegar e só conectar o chuveiro, ou se você mesmo for conectar um chuveiro, a instalação mais rápida de um chuveiro aí usando conector vago. Ok?
Tá finalizada, creio aqui visualmente que não tem mais nenhuma conexão a ser feita. Relembrando o que a gente fez, em cima, nesse quarto, nós fechamos com a emenda convencional, que vocês aprenderam de derivação. Aqui do lado nós já usamos o modelo de torção e o modelo de CDP, que é o de derivação perfurante, torção aqui também. E na parte de baixo toda nós fechamos com o vago, incluindo as nossas tomadas duplas, que teremos aulas detalhadas sobre fechamento de tomadas aí nos próximos capítulos, nas próximas aulas, tá? Uma dica, mais uma vez, gostaria de reforçar a questão didática dessa aula, tá? A gente não utiliza vários tipos de conexões diferentes numa mesma instalação. Ou você faz tudo na fita isolante, ou você faz tudo no conector de torção, ou no perfurante, ou no vago. Escolha um padrão para a sua obra, tá? Você pode fazer obras diferentes com conectores. Faz uma casa de um jeito, uma loja de outro, com outro conector, não tem problema. Mas numa mesma obra eu recomendo sim ter uma padronização da sua instalação. Combinado? Bom, os conectores da Vago, eles têm um preço mais elevado em relação às outras opções do mercado, mas eles realmente foram os conectores assim que nos deram mais agilidade nas obras. Ao passo que você vai se tornando conhecido no ramo, na sua região, aparecem mais clientes e a sua agenda começa a ficar cada vez mais apertada. Por isso, usar novas soluções técnicas ajuda sim a diminuir o tempo gasto na obra. Com isso, você pega mais obras e por fim ganha mais dinheiro. Tá bom? Nessa aula nós vimos como é eficiente usar os conectores à mola, seja na segurança da instalação e também na rapidez, na agilidade das emendas. Inclusive, utilizaremos os conectores na nossa própria instalação, na parede prática, tá bom? Vou fazer algumas emendas lá também, vocês vão ficar sem ver emenda lá não. Na próxima aula nós falaremos sobre terminais de compressão, tubular, olhar, garfo, luva pré-isolada, onde vamos mostrar o uso de cada um deles. Novamente, a apostila referente a esta aula de agora está fixada na descrição. Faça o download e aproveite ainda mais. Um grande abraço, meu querido. Até já!